Meus irmãos, abram suas Bíblias no capítulo 8 do Evangelho de João. Esse capítulo 8, especialmente a partir do verso 12, nós não vamos ler, já passamos por ele, começa uma série de discussão entre Jesus e seus ouvintes, basicamente judeus, aqui na condição de judeus fariseus, escribas, fariseus, mestres da lei, conhecedores da lei de Deus. E interessante que nós queremos ver hoje, a partir do verso 31, talvez você deva pensar algumas coisas quando nós estivermos lendo e expondo esse texto, especialmente dentro dessa possibilidade de como estão os nossos fundamentos de fé. De fato, o que eu faço e o que eu vivo como cristão reflete o quê? De onde vêm as minhas ações como servo de Deus? Eu estou falando, estamos pregando para a igreja. Quais são as minhas reações como servo de Deus? O que eu faço? Como eu vivo? É pautado em quê? Quem me dá toda a estrutura e a base das coisas que eu vivo, que eu faço, que eu decido, que eu falo? Isso tem a ver, meus irmãos, o texto de hoje tem um pouco a ver com isso. Muitas vezes, e talvez vai ser o finalzinho da conclusão das palavras do Senhor Jesus Cristo, há todo um contexto de vida religiosa com o nome de Deus, mas que não há uma verdade na forma de viver. Então, nós já inserimos muitas vezes na nossa forma, na nossa prática, e agora estou pensando na igreja, na nossa prática cristã, uma porção de elementos, uma porção de elementos que eles não são mais bíblicos, mas ele faz parte da nossa forma de viver, e nós nos perdemos. Aqui é muito pesado o que Jesus faz aqui. Ele vai caminhando com esses homens lá desde João 8, 12, vai até o finalzinho, é um diálogo só. Eu que dividi em alguns pontos esse texto, mas é uma conversa só. E é interessante que eles começam, se você ler o 12 aqui, falou Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, e aí a partir daí começa então uns confrontos. E Jesus vai começar a mostrar para aqueles homens o estado real deles, que dizem que conhecem a Deus, aonde de fato eles estavam. Jesus vai confrontando, e vai ter uma conclusão bem pesada, de quem essas pessoas que estão confrontando Jesus são realmente filhas ou filhos. De quem são filhos? Nós, igreja, nós dissemos o quê? Nós somos filhos de Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho da Graça. Nós cremos, e Deus fez toda essa obra em nós. E nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. A Bíblia diz que nós somos então colocados nessa condição de herdeiros de Deus. Na verdade, Cristo é o reconciliador do homem com Deus. Cristo faz essa reconciliação por causa do pecado. A questão é sempre essa. Eu entendi isso, eu compreendi isso, para que a minha vida e o meu serviço a Deus seja um reflexo dessa verdadeira transformação que Deus operou em nós por meio de Jesus Cristo. Vamos ao texto a partir do verso 31, eu vou ler só até o 45, eu dividi, meus irmãos, alguns vão até o 47, nessa perícope, nesse pedaço aí de texto, eu botei até o 45, eu parei no 45, diz assim a partir do verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos, e agora são eles respondendo, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo ele não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me,
porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Olha que Jesus está fazendo aqui uma diferenciação, meu Pai e vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. E os dois últimos, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Eu parei aqui, meus irmãos. Como eu disse, eu fiz essas divisões, normalmente estava até interessante que eu estive olhando como as pessoas, quando dividem esse texto, elas fazem essas divisões. Eu fiz ela lendo o texto, fui fazendo as separações para eu não ser muito prolongado. E nessa parte aqui, alguns param no 47, mas eu quero parar por aqui e no próximo a gente dá uma continuidade. Se nós pegarmos, meus irmãos, tanto o capítulo 7, e o capítulo 8, eles estão dentro do contexto da festa dos tabernáculos, onde Jesus sobe para Jerusalém para essa festa em determinado momento. Os irmãos deles convidam ele não vai com os irmãos, mas depois ele vai sozinho e sobe para a festa. As festas em Jerusalém, elas marcavam muito a questão religiosa do povo. As festas, elas apontavam para os ensinamentos de Deus. As festas eram ordenadas por Deus, tabernáculo, festa da Páscoa, do Pentecostes e tantas outras festas que tinham, principais no meio dos judeus. Ele sobe para a festa e lá ele vai aproveitar a oportunidade, porque muitas coisas acontecem ali em torno, do lugar onde era o templo, e onde eles liam as escrituras, onde eles ensinavam, eles ofereciam os sacrifícios a Deus, tudo acontecia em torno daquilo ali. Só que Jerusalém estava lotada de gente. Eles subiam, se nós olharmos para os salmos, parte do cântico dos degraus aponta para esse momento que eles vão para as festas em Jerusalém. E quando Jesus falava nessa oportunidade ali no templo e nos pátios, as pessoas paravam para ouvi-lo, e eles se admiravam muito dessa autoridade e sabedoria de Jesus Cristo. É fantástico, meus irmãos, quando você começa a ler e você começa a perceber como que de fato o Senhor Jesus fala com autoridade. Nós temos a oportunidade de, lendo os evangelhos, ver isso, como que Jesus falava dessa forma. Tanto que lá no 7,46, os guardas, quando voltam, não prendem Jesus, eles voltam e ele diz assim, perguntam para eles, por que vocês não prenderam? Porque não trouxeram ele preso. Eles voltam admirados, jamais alguém falou como este homem fala. Essa foi a resposta deles. E agora, chegando nos dias finais da festa, propriamente no último dia, ele vai fazer duas afirmações interessantes. Lá atrás, no capítulo 7, no meio da festa e próximo do fim, ele vai dizer assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E claro que toda vez que Jesus fazia um prenúncio deste, ele levantava discussões. Quem é este que faz essas afirmações? E a outra afirmação ele faz no 12, onde ele começa esse novo diálogo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo.
Claro que Jesus faz essa observação dentro de todo o contexto da própria festa. Quando eles derramavam água ao redor do altar, no aspecto de purificação, eles oravam a Deus, pediam a Deus água também para a colheita, porque a festa do tabernáculo, que era a festa que eles lembravam como eles viveram lá no deserto, aqueles tempos no deserto, tempos de fato de sofrimento, eles não tinham um teto, não tinham uma casa, um lugar fixo, eles estavam indo para uma terra. A festa trazia memória para eles. Interessante Jesus usar, a Deus, né, usar essas formas, para nós nunca esquecermos, né, dos benefícios dele. Mas também havia uns lugares que eles acendiam umas piras, né, que acendiam uma fogueira bem grande, pelo menos 4, diz, né, historicamente, não está aí nas escrituras, que elas existiam, e elas eram acesas nesses dias da festa, e elas iluminavam boa parte de Jerusalém. Ele vai dizer que ele é a luz do mundo, não apenas de Jerusalém, mas de todo o mundo. Todo esse cerimonial, na verdade, e Jesus agora começa a trabalhar, deveria apontar então para quem? Né? Para o Messias. Deveria apontar para a nova aliança, que era Cristo, que estava ali e falava para eles. Interessante que João ele vai deixar bem claro o propósito desse evangelho, né, dos milagres, dos sinais de Jesus Cristo, que era justamente lá em 20:31, né, justamente para que as pessoas vendo esses sinais, elas pudessem crer em Jesus Cristo, e elas crendo em Jesus, elas tivessem vida, e a expressão aqui é de fato nova vida em Cristo e vida eterna também por meio de Jesus Cristo. O verso 30, nós não lemos, mas você pode passar o olho aí que você vai encontrá-lo fácil. Ele termina afirmando que muitos creram no Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos semana passada falando disso, à noite, na pregação da noite. E ele diz, né, que seria levantado, porque eles ouviram isso de Jesus. Jesus fala lá no finalzinho desse contexto ali, que ele seria levantado, no sentido de crucificação e ascensão. Mas ele usa essas expressões, levantado. Ele não fala que ele seria crucificado, mas ele está se referindo a todos esses acontecimentos que viriam. Essa fé que eles falam ali no final no verso 30, meus irmãos, talvez fosse uma fé até frágil, até uma ideia de um broto frágil que não pode não ir em frente. É uma fé dentro de algumas coisas que eles ouviram que necessitariam, obviamente, de um discipulado, de acompanhar Jesus Cristo como mestre e como Senhor, como ensinador dessa nova fé. Poderia ser ali naquele momento uma fé sem convicção. Algumas provas dessa fragilidade vão estar agora a seguir, a partir do verso 31 até lá no final do 59, nós vamos encontrar uma porção de pontos que mostra que possivelmente essa afirmação deles, e a gente não pode nem categorizar que todos, né, nenhum deles creram, mas talvez grande parte deles não tenham verdadeiramente crido em Jesus por causa de algumas expressões que estão ao longo desse texto, que elas lembram. Por exemplo, Jesus vai falar que eles eram escravos do pecado. Nesse confronto, quando Jesus começa a falar realmente da sua identidade com Deus, eles começam a negá-lo. E Jesus vai chamá-los, né, de escravos do pecado, de pessoas que desejavam matá-lo ou matar Jesus, o Messias, no verso 37, 40, pessoas endurecidas, no verso 37, filhos do diabo, lá no verso 44, nós lemos agora há pouco, descrentes, do 45 e o 47, mentirosos, a gente pode ver também no 44, 45 e lá no final também a gente vai perceber no 55 a ideia de mentirosos. Então, na hora da prova e no confronto, Jesus vai perceber que esses homens ainda não estavam formados na sua fé, e é óbvio. Eu acredito, meus irmãos, que nós todos, obrigado, cara, nós todos estamos na formação da nossa fé. Há algumas coisas que elas são extremamente necessárias para que a nossa fé seja fundamentada. Então, por exemplo, por que nós não fazemos apelos incessantes dentro da igreja para que alguém aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador?
para que nunca pareça que nós somos o elemento intermediário da salvação. Porque o Evangelho por si, ele fala ao coração do pecador. E aí eu quero chegar nesse ponto. Quando o Evangelho fala ao coração do pecador, ele passa por esse momento, pela operação do próprio Deus, né, da conversão. Ele compreende a necessidade de crer em Jesus para a sua salvação, para a sua reconciliação, porque é pecador e precisa de um Salvador. E aí, a partir disso, a fé começa a se tornar uma fé mais sólida. E ele vai buscando coisas maiores, no que Paulo vai tratar como essa maturidade, esse crescimento. Paulo fala disso aos Efésios, nas suas outras cartas também. O Evangelho vai fazendo parte da sua vida, e você vai crescendo na sua caminhada cristã para a glória de Deus. Isso é importante, coisas essenciais, nós não podemos passar por cima delas. E talvez, quando eu falei no começo, nas palavras iniciais, muitas vezes nós que ensinamos os irmãos e a igreja a fundamentar a sua fé em Cristo e também em tantas outras coisas. Nós criamos espaço para que essas coisas façam parte do seu culto, da sua adoração. Então, cabe a nós, começando em nós, sermos ensinadores e cuidadosos com as Escrituras. Os que creram, eles vão ser lembrados então, e aí começa o verso 31, ele vai falar que há uma marca essencial para aquele que crê. Ele vai desenvolver agora a partir do 31 o 31 em diante, que uma dessas marcas de um discípulo que crê em Jesus Cristo é justamente permanecer fiel ao ensino do seu mestre, nesse caso, crer em Jesus, né? Precisa permanecer fiel ao ensino, e aqui especificamente, e de fato, ao Evangelho. E a ideia de permanecer aqui é interessante porque é segurar os ensinos de Jesus Cristo, é segurar esses ensinos. E é interessante que tem uma participação sua, sim, nisso, de segurar os ensinos de Jesus, para que não entrem coisas a mais, externas na sua fé. Lucas falou para nós agora há pouco, a invasão das heresias ao longo da igreja no seu princípio, mas isso permanece até hoje. Nós estamos falando disso agora, nessa manhã. Então, segurar aqui é um compromisso absoluto. Deus, o Evangelho é absoluto, e há uma fidelidade da minha parte, nessa minha correspondência àquele que me salvou, que é Cristo. Então, é Cristo que vai dominar, Ele está dominando diariamente o meu pensar, o seu falar, o seu fazer. São coisas, meus irmãos, que nós o tempo todo estamos praticando essa dinâmica na nossa vida, mas como Cristo está trabalhando, como Cristo é visto e é mostrado também nessas práticas. Lucas 14:33, ele fala dessa ideia que ela está bem sedimentada, o que é preciso. Ele diz lá assim, assim pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é bem profundo, porque ele está falando essas coisas de permanecer mesmo, e permanecer envolve também isso aí, renúncia. Nós não, meus irmãos, conseguimos seguir no Evangelho fiéis a Cristo com as nossas bagagens de pecado e de costumes, muitas vezes, coisas que atrapalham, coisas que servem como impedimento e peso na nossa caminhada como servos de Deus. Precisamos permitir de fato que Deus nos purifique de tantas coisas que nós desejamos que faça parte, para que o Evangelho em nós fique um pouquinho mais agradável. Ele vai ficar agradável quando nós olhamos e obedecemos conforme Ele é, e muitas vezes vai nos trazer dores e tristezas. Esse Evangelho é de Cristo. E aqui, meus irmãos, não cabe ser apenas um membro da igreja ou um discípulo nominal, que foi citado aqui também nos ensinos, mas permanecer. Precisa tirar o rótulo de um crente nominal, mas um crente que permanece. E aí Cristo vai dizer que essas pessoas precisam ser libertadas.
Há algo que ainda as cativa, há algo que ainda as prende, elas precisam ser libertadas. No verso 32, que na verdade ele vai falar que é ele mesmo, e ele vai dizer assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em 14,6 ele vai falar o que sobre ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele complementa, ninguém vem ao Pai. E essa atitude de vem, né, ao Pai, Jesus falando como se ele estando junto com o Pai, a não ser por intermédio de mim. E a palavra de Cristo, e ele está falando o tempo todo sobre isso, é a mesma palavra do Pai. Ele não ensina outra coisa, e essa é a grande discussão deles aqui. Ele tem uma testemunha que é o próprio Deus, porque ele fala o que Deus manda ele falar, ele faz o que o Senhor o ordenou que fizesse. Nesse sentido, é o Cristo com a sua missão de salvar o homem e reconciliar novamente com Deus. No 26, ele vai dizer assim, um pouquinho mais atrás, de modo que as coisas que dele, Deus, tem ouvido, essas digo ao mundo. Ele não está falando uma verdade que alguém disse, que um grande filósofo falou para eles, mas a verdade que vem de Deus, e a verdade que é confirmada em toda a Escritura. O tempo todo Jesus está lidando com isso. Se a gente pensar, meus irmãos, por outro lado, nós estamos falando de verdade, de evangelho e de Cristo. Mas quantas pessoas vivem a questão de ilusão, vivem uma vida bem ilusória, eles vivem uma vida de engano, de mentira, qual Cristo confronta aqui como procedência maligna, uma vida de falsidade, e às vezes não percebem isso, e não confrontam isso com a verdade do Evangelho, e vai vivendo essa vida o tempo todo. Essas coisas mantêm as pessoas inseguras quanto à sua fé e à sua vida futura. Elas estão inseguras. Então a ideia de libertação tem a ver com essa plenitude de Cristo na vida de cada um de nós, de cada pessoa. Sem Cristo não há uma libertação verdadeira, ele está caminhando para isso aí. Sem Cristo não há uma vida cristã verdadeira, mas sem a plenitude de Cristo, meus irmãos, é muito perigoso. Podemos criar um cristianismo somente de frequentadores de igrejas, muitas vezes sem convicção. É uma palavra que nós temos ouvido e falado muito aqui. Falta convicção. Quando as pessoas entregam apenas parte do seu viver para o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Nós precisamos refletir nisso. E aqui nós estamos trabalhando ao crescimento e à maturidade da igreja. E aqueles que não creram, precisam crer. Romanos 6, vai falar da graça de Cristo. Eu não vou ler o capítulo todo aqui, é óbvio, que nos torna servos. A graça de Deus, operada em nós, que nos faz e nos torna servos de Deus, e não do diabo, como ele termina. Quando eles ouvem essa questão da verdade, que eles conheceriam e seriam libertos, eles ouvem isso, eles vão refutar Jesus Cristo, porque eles vão dizer que eles nunca foram escravos de ninguém. Eles vão dizer que eles eram filhos de Abraão, e eles vão dizer ali, eles estão afirmando também que eles estão na sua própria terra. Nós não somos escravos, nós estamos na nossa terra, e nós somos filhos de Abraão, e isso é reconhecidamente aceito pelos romanos. Eles não usam essas palavras aqui, mas é aceito universalmente. Então somos filhos de Abraão, estamos na nossa terra. E aí, meus irmãos, de fato, os romanos concediam liberdade religiosa para os judeus. Eles não interferiam, na prática religiosa judaica. Mas Jesus está buscando direcionar esses homens, esses ouvintes, para algo muito maior e, de certa forma, pior, perigoso, que eles estavam vivendo. Jesus vai direcionar isso para a escravidão espiritual. Jesus quer que eles entendam isso, e essa é a pior escravidão, porque ele vai mostrar que eles eram escravos espirituais. Eles estavam enganados, eles não identificavam o Filho de Deus, portanto eles nem tinham intimidade com o próprio Deus. Jesus já havia falado isso aí.
pessoas é essa? Mas eles tinham uma religião, eles faziam sacrifícios, eles falavam de coisas boas, eles falavam de Deus o tempo todo. Quem são essas pessoas? O que de fato elas precisam? Por que não há verdade nela? Jesus então vai colocar esses homens com seus pés novamente no chão, ou pelo menos tentar trazê-los e colocá-los com os pés no chão, falando da verdadeira escravidão que aprisionava a eles, no verso 34. Seus problemas, eles não se solucionavam com a filiação abrâmica. Não é por ser filho de Abraão, né? A gente sabe muito bem, não é por ser filho de crente que alguém se torna crente. Se você não evangelizar seu filho, se você não discipulá-lo, ele não saberá quem é Deus. Ele não vai ter interesse e desejo de seguir a Deus. Isso que eles estavam falando não era suficiente. E na verdade, meus irmãos, os pecados, o pecado que nossos pais, os pais deles e nossos pais também, lá no princípio, cometeram, foram Adão e Eva, ele passou a habitar em todos os descendentes. É nesse ponto que Jesus está falando que eles são escravos espirituais. E essa é uma herança, de fato, maldita, que pegou e alcançou todas as pessoas. A expressão todos pecaram, destituídos são da glória de Deus, é referente a isso, essa herança do pecado. Romanos 8, né, vai dizer ainda que por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado ele se alastrou, trouxe morte. É isso que Jesus está chegando e trazendo para esses homens. O problema é espiritual, e o efeito disso ele é um efeito mortal, e um efeito de condenação. Esse é o grande problema. Por que as pessoas estão lutando, né, no dia a dia para resolver seus problemas? Nós lidamos com pessoas como pastores, ou você mesmo conhece pessoas, e dentro do contexto de evangélico, que elas estão brigando, discutindo e lutando com tantas coisas, que pode ser que em alguns casos extremos, né, elas nem conheçam a Deus, e em alguns casos, meus irmãos, os problemas se tornam maiores do que a fé. Claro que isso não é para todos, mas isso acontece, é uma luta muito grande. E aí, todos pecaram, e Jesus está chegando nesse ponto, e todos pecam, porque o pecado habita na vida do homem. Quando você pega Romanos 3, você vai encontrar tudo isso lá. Romanos 3, de 9 em diante, não há um justo sequer, não há quem faça bem. É um confronto à situação do homem. Romanos 1 é terrível, porque fala a depravação do homem sem Deus. Essa é a condição. Jesus está mostrando para eles, vocês. Aliás, em Romanos, nesse 3, 9 em diante, Jesus está falando como uma conclusão para os judeus. Os judeus são diferentes dos gentios? Não! Todos estão debaixo de quê? Do pecado. Todos precisam também de quê? Da graça. É disso que Jesus está falando. Não existe então ninguém que não peque. O único que habitou entre nós e não pecou foi o Senhor Jesus Cristo, homem e Deus. Assim, por pecar, o homem se torna então escravo do pecado. E dos erros, muitas vezes nosso, é não levar as pessoas a compreender que ela é pecadora, porque senão não vai compreender que ela precisa de salvação. E se ela não entender claramente que ela é pecadora e precisa de salvação, ela vai se tornar um crente que vai mergulhar numa água na igreja, mas ela vai viver a vida sem compreender o evangelho o tempo todo, porque ela não compreendeu a essência, a base. Talvez por isso se torna um crente que se tornou, que ela dita as coisas que são importantes para a vida dela, à luz do seu entendimento próprio, ou da sua própria teologia, a base, ou a par, na verdade, de um evangelho claro que é ensinado. Ele se torna escravo do pecado. O sentido, então, é que todo ser humano está sob a influência contínua do pecado, servindo como escravo. E aqueles homens ali que estavam diante de Jesus, com toda a religiosidade, não eram diferentes. O que nós precisamos entender, meus irmãos, como cristãos, é que o salvo não é mais dominado pelo pecado por causa de que ele tem Cristo.
E aí nós temos algumas coisas muito interessantes. O próprio entendimento que nós temos da salvação nos leva a confessarmos os nossos pecados ao que é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o homem e o mundo, ele vive sob esse pecado. Alguns permanecem escravos do pecado. E aí, a ideia que Jesus está trazendo nos versos 35 em diante, aí o 36 também, é que um escravo, ele nunca tem um lar garantido. Dá para a gente imaginar isso aí tranquilamente. O escravo, ele é escravo, ele está em algum lugar sendo escravo. Pode ser que ele não vai ser escravo daquela família ou daquela fazenda a vida toda. Pode ser que seu dono o venda, o negocie. Pode ser que ele ganhe uma alforria. Mas ele não tem um lugar fixo. E Jesus está mexendo nas bases daqueles homens que são filhos de Abraão, na estrutura de filiação. Ele falou, olha, toma cuidado, porque o escravo ele não tem um lugar, ele não tem uma casa fixa. E o filho tem, diferentemente do escravo. Jesus é esse filho de Deus. E Jesus quer chegar nesse ponto aí, que ele está ali como Messias, o Filho de Deus, e eles não estão enxergando. E eles estão botando uma porção de dificuldade. Que crença é essa? Que fé é essa? Porque muitos creram, mas agora estão sendo confrontados com essa condição que Jesus está colocando, que para eles, por certo, é nova. O filho, ele mora na casa. Na tradição judaica, meus irmãos, o filho, né, da casa, o filho primogênito, quando se tornava adulto, ele podia libertar escravo. Jesus vai usar as palavras que ele vai usar, ele está chegando nesse ponto de que ele é o libertador dessa escravidão espiritual que aqueles homens estavam submetidos, que até hoje, né, milhões estão submetidos. Como escravos do pecado, eles um dia serão removidos, os judeus, Jesus está falando nesses tons para eles, né, para o estado de uma condenação eterna. Eles não permanecerão nessa casa para sempre, como filhos de Abraão, porque eles viviam uma falsa segurança, mas eles podiam ser libertos se eles deixassem o orgulho de se esconderem nessa aba dessa religiosidade de filhos de Abraão. É interessante às vezes a gente perguntar, eu já tive essa experiência, tá, irmãos? Eu não vou lembrar aqui quando, mas eu tive essa experiência de perguntar a alguém se você já creu em Jesus, ou você crê em Jesus. Sim, eu sou membro da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista. Ok, a gente entende algumas coisas, né? Mas uma das maiores lutas, e pasmem que eu vou falar, maiores problemas de seminaristas que são encaminhados por suas igrejas para concílios e se tornarem pastor, é encontrar na declaração de fé deles a descrição de sua conversão, de forma clara. Há seminaristas que eles usam, não, eu participei de um projeto social e desde aquele dia eu vi que a igreja era uma igreja que trabalhava com a sociedade, levava alimento e você não conseguiu extrair naquilo ali a conversão. Aconteceu a conversão ou não? E outros, disso para pior. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas o perigo, meus irmãos, que coisa triste. E daí como que vai ensinar o povo de Deus se eu mesmo não tive uma experiência de salvação e continuo escravo do pecado e de tantas coisas que eu coloquei na minha vida achando que elas são provindas de Deus? Então, eles tinham que deixar esse orgulho dessa aba de Abraão. Cumprir a lei não é suficiente, eles jamais conseguiriam fazê-la. Eles precisavam crer no Filho de Deus, o Messias que liberta. Ele estava ali diante deles. Olha o que Romanos 6 diz para nós. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E essa eu fico pensando então, em cima dessas questões. Como algumas pessoas também nos respondem e demonstram não se importar com a eternidade.
com a sua condição espiritual, na forma de viver, nas respostas que nos dão. Será que realmente eles têm uma noção da grandeza dessa questão? Ou dessa decisão? Do que seja eterno, tanto para a vida quanto para a condenação? Será que as pessoas, quando elas ouvem de Jesus, e você vê pessoas falando nos meios de comunicação, né? Que elas não se importam mesmo com Deus? Grandes líderes, começando com a nossa nação, eles declaram isso. Pessoas que estão com a sua idade avançada, como eu também já estou, elas não param para pensar que existe uma eternidade. Talvez o mínimo que poderia fazer com que esses olhassem para Jesus Cristo como a salvação e o retorno para Deus. Eu creio, meus irmãos, que eles não se importam, porque essa é a mente dominante, né? Eu resolvo os meus problemas. Depois, Deus é bom e Ele fará alguma coisa por mim. Já ouviu isso? Pois bem, eu já ouvi bastante também. Mas isso não é verdade. Depois, até o 41, a gente percebe aí, até o verso 41, Jesus concordando com a afirmação deles, quando eles dizem que são herdeiros de Abraão. Mas, por causa disso, então, Jesus vai fazer confronto com eles. Vocês são herdeiros de Abraão, mas por causa disso vocês deveriam também praticar as obras que Abraão praticou. Porque Abraão foi obediente a Deus. Abraão seguiu os mandamentos de Deus. Abraão foi justificado por sua fé em Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta. E o que eles traíam de Abraão? Apenas a descendência. Somos filhos de Abraão. E Deus chamou Abraão para formar de Abraão um grande povo. Mas um povo que nesse momento não olhava e não cria no Messias, coisa que Abraão viu lá no passado. A partir desse momento, Jesus mostra para eles as obras que eles praticavam, e as obras que eles praticavam, elas descaracterizavam eles como filhos justificados de Deus, como Abraão foi. Abraão foi justificado por sua fé. No momento em que não haviam tantas pessoas crendo em Deus, ao ponto de crer nas promessas, de olhar para as estrelas, olhar para a areia do mar, ou pelo menos trazer à mente essas coisas que Deus fala com ele, e crer que isso era possível, sendo a sua esposa estéril, e estando avançados em idade. Então, isso aqui não é verdade. Nós temos pais, somos filhos de Abraão, nós temos uma religião bem firmada. Esse é o grande perigo que nós vamos cultivando ao longo da nossa vida. Jesus vai falar que eles eram obedientes a outro pai, mas ele não define essa paternidade por enquanto. E agora começa a fechar o circo, né? Eles não agem como Abraão agiu, mas também não agem conforme Deus. Porque Abraão fez a vontade de Deus. O imperfeito Abraão obedeceu a Deus. E esses homens, eles não fazem isso. O verso 56 está mais lá adiante. Jesus vai lembrar a eles que Abraão se alegrou por ver o dia do Messias. Jesus fala isso para eles. Então Abraão viu o dia do Messias? Sim, Abraão viu esse dia do Messias. Abraão viu a obra de Deus, chamado Deus como uma fé redentiva, uma redenção. Abraão entendeu na primitividade do chamamento dele que Deus o chamava para algo muito maior do que tão somente ser pai de uma grande nação. Abraão estava enxergando que Deus chamava um povo para evangelizar o mundo. Jesus vai falar lá no 12, eu sou a luz do mundo. E não apenas, aqui é entre aspas meu, apenas de Jerusalém. Hebreus vai afirmar que Abraão viu a pátria celestial na sua fé. Então, meus irmãos, conclusão dessa filiação espiritual, eles eram bastardos. A ideia aqui é filho de prostituição, de adultério. A Bíblia está usando nesse tom. E eles compreenderam isso. Eles mesmos falam, nós não somos bastardos, nós não somos filhos de prostituição. Eu quero dizer, Nuno, que essa palavra é muito pesada.
E mesmo hoje, quando alguém é filho de um relacionamento extraconjugal, essa pessoa pode ser salva. Olha como que a graça de Cristo é maravilhosa. Mas o que Cristo quer mostrar aqui para eles, que estavam se fundamentando em algo que não tinha base nenhuma. E a base eles estavam desprezando. Eles vão falar que eles possuem, sim, nós possuímos um Pai, e esse Pai é Deus, esse é o nosso Pai espiritual. E essa afirmação de um judeu sobre a paternidade de Deus é como uma confissão de fé. Quando eles falavam que eles eram filhos de Deus, era uma confissão judaica de fé, o monoteísmo judaico. Não. Nós não somos filhos de deuses, nós somos filhos do Deus Criador. Isso era muito importante e muito bom no meio deles. Esse diálogo ele vai continuando. Agora, meus irmãos, quase que num estado de ebulição, né? Está transformando a água agora em gás, está subindo. Jesus vai advertir que se Deus fosse o Pai deles, eles não teriam dificuldades em amar, em reconhecer e em crer no Filho. Com certeza eles não teriam dificuldade. Então Jesus está tirando a outra paternidade deles. Vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus. Só há alguém que pode libertá-los. Jesus chega a adverti-los até que vocês são incapazes de ouvir. Lá no Antigo Testamento usa-se algumas expressões parecidas, como dura cerviz. Sabe quando alguém não se curva ao Evangelho que salva e que liberta, né? Naquele tempo, a palavra de Deus, as instruções de Deus. Ele fala, incapazes de ouvir, incapazes de compreender, e não só compreender, aqui não é uma compreensão que a pessoa não tinha por causa de inteligência, não. É não abrir espaço para a claridade da revelação das Escrituras, e principalmente obedecer. Talvez, meus irmãos, essas coisas acompanhem muitos cristãos hoje. Conhecer e obedecer, incapaz de ouvir. E essa questão, e essa condição, talvez seja o ponto pior e maior da incredulidade. Você não ouvir Deus falar no seu coração. A palavra do Evangelho faz pouco efeito na nossa vida, né? Estou dando como exemplo. E aí Jesus escreve o currículo do verdadeiro Pai deles, e estamos caminhando para o final. Que esse Pai deles é o exato oposto de Jesus. Esse Pai não tem nada a ver com Deus. E agora Jesus vai abrindo e vai clareando para eles realmente qual é a situação espiritual deles. Nada de filiação abrâmica. Nada de povo de Deus. Estavam enganados, vivendo engano religioso. Todas aquelas cerimônias da festa, o próprio Jeremias já havia falado que viria o dia próximo que Deus firmaria a nova aliança. Não foi por um erro de percurso de Deus, fazia parte de sua promessa de redenção. E eles não conseguiam ver, eles estavam escravos espiritualmente, escravos do pecado. Não havia vida na vida deles, viviam em engano. Havia apenas aparência. Por quê? E aí, meus irmãos, Jesus vai afirmar que era por causa de não se arrependerem e crerem na verdade, para serem libertos. Eles sustentavam uma vida religiosa em cima de coisas falsas, coisas que não eram verdade. As Escrituras, para eles, elas tinham uma reinterpretação na sua maioria dos seus ensinos. É por isso que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5 ao 7, e no 6 principalmente, ele vai se deter nisso. Ouvistes o que foi dito pelos profetas. Eu, porém, vos digo. Por quê? Porque naqueles dias já havia um desvio enorme das verdades das Escrituras. E assim, meus irmãos, não eram libertos. Agiam como filhos do diabo. Isso é terrível. E assim, dessa forma, são todos aqueles que não confessam Jesus e não obedecem a Cristo e o Evangelho de Cristo, morrem agarrados nas mentiras, nas dúvidas, morrem presos a crendices, a falsas esperanças e vivem a vida toda nessas práticas.
E Jesus vai dizer, meus irmãos, que eles, na verdade, faziam a vontade de Deus. Pelo menos duas coisas nós podemos destacar, que fica muito claro por que eles eram filhos do diabo e não filhos de Deus, e descendentes espirituais de Abraão também. Não. Ele vai falar em relação ao diabo, mas apontando para eles. O diabo, ele é homicida desde o começo. A morte veio por causa do pecado, de ouvir o diabo. E pessoas que até hoje ouvem o diabo, com certeza, se elas não se arrependerem, elas vão para o inferno e morrerão eternamente. Não falo isso com alegria, mas essa é uma realidade bíblica para todo o ser humano. Ele foi homicida desde o princípio. Vale a pena João, o que João fala lá na frente, quando ele escreve as cartas, ele diz assim, 1 João, 3,8, está aqui. Olha o que ele diz: quem pratica o pecado é do diabo. Jesus está falando dessas questões, escravidão do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Está repetindo o que ele falou aqui. Para isto, e como é que eu corrige? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É isso que Jesus está falando para aqueles homens ali. A outra coisa é que diz que o diabo jamais se firmou na verdade. Se você olhar para aqueles homens ali, eles não se firmavam na verdade. Então o que Jesus fala, e como não poderia ser diferente, é pura verdade. Vocês são filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo. Ele é mentiroso, ele é homicida. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, crentes, cuidado com o que nós fazemos com relação às verdades. Tomemos bastante cuidado. No verso 30, então, eu não vou voltar nele, mas eu preguei na semana passada, ele terminou com a afirmação de que muitos creram nele. Aqui Jesus é enfático. Ele termina como? Porque digo a verdade, vocês não creem. Porque agora Jesus abriu e mostrou para eles a realidade deles. Aonde vocês estão? Para eles isso não é verdade, mas é verdade. Porque digo a verdade, vocês não creem em mim. E creem em Satanás, no diabo, que é o pai da mentira e engana milhões. O diabo, ele ensina as pessoas a serem religiosas. Elas não ensinam, ele jamais vai ensinar alguém a ser discípulo de Cristo. O diabo vai atraí-lo, ou vai atrair-nos, com as suas artimanhas. O diabo, ele tem esse papel. O diabo, ele é contra a verdade, ele é contra Deus, ele é contra Cristo. Aí tem que tomar muito cuidado para quando nós não estamos sendo tentados pelo diabo. Ele propõe um cristianismo bem religioso, ele propõe um cristianismo que não tenha nenhum tipo de renúncia, bem light, bem à vontade, um cristianismo que não tenha sofrimento. Ele propõe um cristianismo cheio de prazeres, onde a sua vontade pode sim prevalecer. E o sofrimento eterno, ele não fala para você, nem em letrinhas miúdas. Ele não fala que o homem que segui-lo vai para o inferno. Ele fala assim, Deus um dia vai dar um jeitinho nesse negócio, fica tranquilo, Ele é poderoso. Ele não fala da necessidade da conversão pessoal e dessa entrega de vida a Jesus, um sofrimento eterno que Ele não fala. Cristo, no entanto, Ele fala a verdade, Ele termina assim, e é a verdade somente Cristo, então, como verdade, pode libertar o homem dos seus pecados. E eu termino, meus irmãos, pensando nisso mesmo. Quem crê em Cristo não vive, quem verdadeiramente crê em Jesus não vive ilusões religiosas, não vive um pragmatismo cheio de coisas que não é essência. As coisas de Deus elas são até simples, mas elas transformam vidas. Nós nos tornamos mais do que pessoas que frequentam igrejas, nós tornamos-nos adoradores de Deus. Nós participamos do corpo, isso tem sido uma pregação constante aqui nessa igreja. Nós participamos do corpo, de uns aos outros, da vida comum da comunidade dos crentes e dos salvos. Nós entendemos o que significa isso. E, portanto, por causa disso, nós pregamos isso para os nossos e aqueles que estão junto de nós o tempo todo. Compreende com clareza a dádiva da salvação
e a vida em obediência ao Evangelho de Cristo. Por crer em Cristo, que é a verdade, também aprendemos que as adversidades fazem presente da vida e da carreira cristã. Mas aprendemos a buscar e a confiar no Senhor. O socorro vem de Deus sempre. Vive em paz, porque possui uma segurança eterna e seus fundamentos não são presos nesses rudimentos terrenos, coisas de homens, mas no Evangelho e na pessoa de Cristo. Deus nos ajude, meus irmãos, como cristãos. Que Deus nos esclareça dia a dia o significado do Evangelho. Quem é Cristo? Por que nós somos salvos? E por sermos, o que é ser salvo? E por sermos salvos, o que nós fazemos com a nossa vida, né? Normalmente, a ideia central que é a obediência a Cristo. Então, nós fazemos o que Cristo manda fazer. Mas é uma reflexão muito importante. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Vamos orar.